acompanhando a gente aqui em mais uma live, a live de quinta-feira, hoje com um tema super importante. Já queria pedir para quem estiver acompanhando, estiver gostando do nosso bate-papo, curte aqui a página, se inscreve lá no canal História do Cinema. Depois que a gente terminar a live aqui, o vídeo vai estar disponibilizado no YouTube também. E indique para os amigos, comente, faça sugestões, que elas são importantes para a gente divulgar o nosso trabalho, e fique em casa, lembrando sempre para a gente respeitar as autoridades da saúde, os profissionais que estão na linha de frente, atendentes, seguranças, motoristas de aplicativo, a imprensa que tenta fazer o seu trabalho, apesar do descalabro que a gente vê em âmbito federal. E o meu convidado de hoje é super especial. Tenho o prazer de apresentar aqui o José Virgílio Leal de Figueiredo, 71 anos, soteropolitano, pai do Gabriel, que é advogado, da Roberta, que é publicitária. Teve o Daniel, que já está em outro plano espiritual, o Rudá, que é promotor público, o Davi, que é administrador de empresas, a Nani, que é advogada, a Vitória, que também é advogada, e a Mel, que é uma criança linda aí, super inteligente. Em 78, o Zé, como carinhosamente é chamado, ingressou como estagiário no IPAC, Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Em 81, formou-se em administração de empresas, mas ele teve uma ação cultural do estado da Bahia, onde coordenou a implantação de 7 centros de cultura na cidade de Alagoinhas, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Valência, doutora Margarete Menezes. Nesse período, cuidou da área internacional da artista, que por 3 anos seguidos participou do Festival de Montreux, na Suíça, super tradicional. Em 94, José Virgílio foi trabalhar com o Grupo Olodum, fazendo a gestão da banda, e inclusive produziu o clipe da música Don't Care About Us, do rei do pop Michael Jackson. A gente vai falar um pouquinho disso também. Em 99, foi convidado para montar uma micareta em Santo André, dando origem à festa ABC Folia, através da Caco de Telha, empresa de produção dirigida pela estrela Ivete Sangalo. Em parceria com o Lodum, o projeto resultou na criação de uma escola de percussão na cidade, o Reggae Compasso. E em 2002, idealizou no DIC da Vila Gilda, em Santos, a área com o menor índice de desenvolvimento humano da Baixada Santista, e onde mais de 25 mil pessoas vivem sob palafitas em condições complicadíssimas. O José Virgílio idealizou o Instituto Arte no DIC, que já está feito da trajetória do nosso convidado, que conviveu desde artistas independentes até Moraes Moreira, Ivete, Olodum, esteve junto a Quincy Jones, maior produtor musical da história dos Estados Unidos, do Michael, grandes, a Spike Lee, que dirigiu o clipe do Michael também, Wilson Simonin, Alessi Brandão, Gilberto Gil, inclusive tem uma relação de amizade com o Gilberto Gil, a gente vai também falar disso aqui. Então, o Zé é alguém que dá para a gente explorar e falar desde esporte até arte, cultura, a gente vai falar de política também. Zé, queria agradecer a sua presença, primeiro parabenizar por esse trabalho sensacional que você faz em frente ao Arte no DIC. O Zé é soteropolitano, mas é cidadão santista também, né? Onde o Arte no DIC está localizado. O Zé ganhou o título de cidadão santista há algum tempo atrás. Começa falando como é que foi o contexto da sua caminhada para se enveredar pela cultura, mas antes passando ali pela comunicação. Onde surgiu o José Virgílio e como é que foi a formação do ser humano antes de chegar ao profissional? Falar um pouquinho disso aí. Oh, valeu, André, obrigado. É um prazer lá na Bahia, tá entendendo? Muitas pessoas, às vezes omitem por achar, tá entendendo, que seria alguma soberba falar. Eu nunca neguei minhas origens. Meu pai foi um grande médico lá na Bahia, um médico de excelência mesmo, um cara que fazia de tudo, do toque à cirurgia. Por conta até da geração dele, que o cara era médico e, ao mesmo tempo, naquela época não tinha um curso de odontologia, ele também era dentista. Quer dizer, e com meu pai, que era um homem assim muito na dele, tá entendendo? Mas também era uma pessoa muito ligada ao esporte, ele também foi médico, tá entendendo? Dos primeiros naquela época, tá entendendo? De medicina esportiva lá na Bahia, ele prestava serviços, tá entendendo?
inclusive gratuitos para a Federação Baiana de Futebol, nos jogos daqueles clubes pequenos que não tinham médicos para levar para o banco. Então, ele, mais outros dois médicos, né, que eu tinha consideração como aquela época lá, muito tradicional, tá entendendo? Inclusive de classe média alta, ela foi auditora fiscal do Estado e também professora de piano, também era professora de escola também, de nível médio, enfim. E também tinha convivência, né, da minha avó, uma pessoa que eu convivi muito, né, uma pessoa assim, que era uma matriarca, tá entendendo? Que veio de um esse pessoal assim, ele me levava muito, né, nas caminhadas dele, eu menino 10, 11, 12 anos, e eu conheci esses caras todos ali, tá entendendo? Mas eu também, desde de criança, tive assim, habilidade para jogar futebol, né? Então, o futebol é uma coisa extremamente democrática, né? Apesar que a gente vê hoje ainda ataques racistas, tem alguns jogadores que não têm noção, que faz ataque a colegas de profissão no jogo, tá entendendo? E a gente vê muito na Europa e aqui também alguns países na América Latina, quer dizer, ataques racistas a jogadores, principalmente brasileiros, né, que são jogadores negros na Europa, jogadores africanos, que são os melhores, entendendo? Mas no campo a gente ali é democrático, joga a bola quem sabe jogar, e não porque o cara tem grana, ou seja branco, ou seja asiático, ou seja negro, e tem a condição financeira de ser o dono da bola, não. Joga a bola que sabe jogar. E a música, e também a gente acaba convivendo com grandes músicos, né? Com grandes amigos que eu fiz na música, tá entendendo? Eu sempre fui frequentador lá na Bahia das rodas de samba de roda, enfim. E que a maioria, tá entendendo? Os grandes músicos do mundo, a maioria são negros. Então, eu tive essa convivência, né? E o futebol, principalmente, porque a gente jogava várias ligas lá na Bahia, e a maioria dos meus parceiros ali, eu era atacante, a maioria dos meus parceiros ali, tudo negão, tudo negro, tá entendendo? Quer dizer, então isso deu uma abertura. E quando eu me encaminhei lá para o IPAC, tá entendendo? Essa coisa, tá entendendo? Me deu, assim, todo esse tipo de relação, tá entendendo? Que eu tenho de abertura, né, da minha mente, tá entendendo? De convivência, e combatendo todo tipo de preconceito que possa a humanidade ter. Zé, você chegou a trabalhar como repórter esportivo, pouca gente sabe. Eu queria saber um pouquinho, antes da gente entrar, foi antes do IPAC isso? A questão Foi antes do IPAC. E da Faculdade de Comunicação que você chegou. E fala um pouquinho desse seu trabalho de repórter esportivo. Você que é torcedor do Bahia é associado, e o Bahia que é um dos times que mais se posiciona em questões sociais e políticas no país, né? Exato. Eu joguei futebol, eu cheguei a jogar naquela época, não era junior, nem era sub-20, era juvenil, né? Tinha um juvenil, aspirante e profissional. Então, fui da geração do meu parceiro e amigo, tá entendendo? Que depois, ídolo, Bejoca, tá entendendo? Nós chegamos assim, ele é um pouco mais novo, tá entendendo? Nós jogamos no Clube Português, lá na Pituba, futebol de salão, éramos da seleção do Clube Português, e tinha um cara que era diretor de amador do Bahia e tal, que frequentava o clube, nos convidou para ir para lá. Então, nós fizemos o teste, passamos e jogava. Né? Mas, assim, eu já estava tinha que fazer o vestibular, tá entendendo? Então, eu resolvi naquele momento, eu digo, olha, eu vou jogar meus babas, como a gente chama, que é pelado aqui, que a gente chama lá, eu digo, eu vou jogar meus babas aqui, porque vestir essa camisa aqui, eu tenho que ter que me dedicar, né? Já que eu, como torcedor, a dedicação é maior ainda. Então, em paralelo a isso, esse meu tio que eu falei, meu tio Virgílio, né, que eu tenho até o nome dele, que é um nome que vem do meu avô, esse meu tio Virgílio, ele tinha um amigo de uma família também tradicional lá na Bahia, a família Tarquínio, Luiz Eugênio Tarquínio, que teve uma época, no início dos anos 60,
que o futebol baiano, a imprensa não divulgava o futebol. Porque um presidente lá do rival, né, que a gente chama de Vitória, entendendo? Ele entrou que na época, né, tinha os diários associados, ele entrou na rádio, os capangas dele, como chamavam, né, que era um termo da época também, hoje é miliciano, né, naquela época era capanga, os capangas dele entraram na rádio e quebraram e bateram, tá entendendo? Deixaram quase desfigurado um locutor esportivo e apresentador de resenha, como é. Esse tema, resenha. Lá na Bahia era resenha esportiva, meio-dia tinha a resenha esportiva de França Teixeira, o maior comunicador que eu vi na minha vida, tinha as resenhas esportivas. Aí esse homem chamava Cléo Meireles. Então a imprensa toda, a ABI, entendeu? Se reuniu e o futebol baiano não tinha o acompanhamento da imprensa, né? Foram anos terríveis, no início dos anos 60. E esse homem, Luiz Eugênio, que era um homem de classe média alta, independente, jornalista, respeitadíssimo, criou o Esporte Jornal, se chamava Esporte Jornal. E grande figura do rádio, do jornalismo esportivo baiano, ele convidou. Então, o Fernando José, um cara que foi prefeito, como radialista, ele conseguiu se eleger prefeito de Salvador. Tinha Fernando José, tinha José Amilcar, um homem que foi para Brasília depois, um grande repórter político. Os melhores. Ele sempre, meu tio era advogado dele, né? Aí um sábado, assim, chovia, né? Esse sábado, na varanda lá da casa do meu tio, eu cheguei, eu estava jogando bola, cheguei todo lameado, fui tomar banho, voltei, fiquei sentado lá. Aí ele chegou, Zé, ele conhece tudo de futebol. Falou, aí eu comecei a conversar com o cara, eu acompanhava. Quer dizer, naquela época a gente escutava muito a Rádio Globo, Jorge Cury, Valdir Amaral, João Saldanha, Mário Viana, Washington Rodrigues, Denis Menezes, depois veio Kleber Leite, né? Ronaldo Castro. Oxe, tá entendendo? Dalcê Bueno de Camargo, tá entendendo? Eu escutava esses caras todos, como escutava lá da Bahia, França Teixeira, Fernando José, Milton Nogueira, Armando Oliveira, esse cara do nível de João Saldanha, inclusive a sala de imprensa do Bahia tem o nome dele, tá entendendo? Aí a gente começou a conversar, eu falando, ele fez, poxa, olha, vá trabalhar lá no meu jornal. Eu acho que eu tinha uns 14 para 15 anos. Vá para lá para o jornal. E aí eu fui, tinha que ir de domingo, depois do jogo, você ia para o jornal para fazer, porque o jornal saía dia de segunda e quinta, porque na rodada de quarta-feira, entendendo? Você ia para o jogo, depois ia para o jornal, ele aí mandava levar em casa, né? Eu era menor, ele mandava levar em casa, tá entendendo? Porque ele não ganhava nada também, tá entendendo? Mas foi muito bacana. Aí eu tive a oportunidade, tá entendendo? De entrevistar Samarone. O Samarone era um jogador que é de Santos, jogava no Fluminense, que era o que Nelson Rodrigues, nas crônicas dele, os canhões de Samarone, tá entendendo? E fazia artigos assim, crônicas maravilhosas. E junto a isso, tá entendendo? Eu fiquei algum tempo nesse negócio. Quando a seleção brasileira de 70 foi à Bahia, foi ao Nordeste, para fazer uma turnê de treinamento para as eliminatórias, eu estava lá. Aí, nos treinos lá na Fonte Nova, que era Saldanha, o técnico, tá entendendo? Foi lá com a minha cara, porque eu sempre fui cara de pau. Eu ia entrando, fiz amizade com aqueles caras todos, tá entendendo? Carlos Alberto Torres, conversava muito com o Rei, tá entendendo? Porque os caras, eu fico vendo esses caras hoje aí, velho, eu digo, não acredito. Tostão, porra. Eu digo, né, Gerson, Rivelino, eu digo, os caras ficavam na roda assim, e a gente era menino. Eu tinha Paulo César Caju. Pensei, mas Paulo César Caju não era. Paulo César Caju tomava a benção desses caras, tá entendendo? Porque você imagina os caras. O Capita, tá entendendo? Que era jovem, 24 anos já era o Capita, tá entendendo? Esse Piazza, que foi vereador, deputado depois. Gerson, Caiotinha de Ouro, grande, que está aí, que manda ver hoje em dia aí. Quer dizer, tem um canal excelente no YouTube que a gente acompanha, inclusive. Foi exatamente. E esses caras aí foram com minha cara, tá entendendo? Aí eu chegava lá, ficava trocando ideia, conversando e tal, e eles iam, teve o jogo contra o Bahia, né, que foi 4-0 para a seleção, e aí na quarta-feira eles iam inaugurar o estádio de Lorival Batista, em Aracaju. O sergipano chamava de Batistão.
Uhum. Aí eu cheguei para o doutor Luiz e ele disse, doutor Luiz, é o seguinte, aí eu já tinha 18 anos, né? Eu vou acompanhar. Ele aí chegou e disse, não, vá mesmo, vá mesmo. Aí juntou eu, mas um parceiro que eu levei para lá, que é meu compadre, padrinho da minha filha Roberta, Arthur Rios, e Arthur é torcedor do Vitória, né? Eu levei ele e digo, pô, vou trazer um torcedor do Vitória para trabalhar aqui. Aí levei Arthur, e aí fui eu, Arthur, e mais dois caras, tá entendendo? Aí o doutor Luiz, aí chegou, o jornal pagou o combustível, né? Que a gente foi de carro, desceu para Aracaju e depois para Recife, lá no Arruda, que teve Bahia e Brasil e seleção pernambucana. Então fiz amizade com esses caras, né? Tanto é que quando o Capita faleceu, o Correio da Bahia botou uma foto, entendendo, da seleção brasileira. E eu te mostrei até essa foto uma vez, lembra? Uhum. Aí meu filho Gabriel mandou a foto para mim. É você que está aqui na ponta? Eu de junto de Rildo, tá entendendo? Naquela foto. Quer dizer, então foi marcante essa passagem, porque pô, aqueles caras todos que iam lá jogar contra o Bahia, tá entendendo? E com o próprio, naquela época o Vitória não tava, não fazia parte do brasileiro, que era a Taça de Prata que chamava. Ia jogar contra o Bahia, eu entrevistava todo mundo, quer dizer, fazia amizade com esses caras todos. Foi uma coisa assim marcante na minha vida, muito marcante, que eu nunca esqueci. Até hoje, a minha relação com o futebol passou muito também por isso aí. Você acha que o futebol, que é um meio, ainda mais você está ali no campo, vai entrevistar, te ajudou nessa coisa de ser alguém que consegue se articular bem com todo mundo, dialogar, ser safo? Você acha que contribuiu para a tua carreira depois no ramo cultural, assim, te ajudou de alguma forma? Contribuiu bastante, cara. Eu digo que os caras que transmitem um jogo de futebol, o locutor, é um gênio. Porque o cara tem que acompanhar aquilo aí numa rapidez, tá entendendo? E passar a emoção pro povo, tá entendendo? Às vezes, num jogo chato, o cara tem que passar a emoção pro povo. E os caras que apresentam resenha esportiva também eu acho geniais. Porque é um raciocínio rápido, você está ali falando, ao mesmo tempo você vai entrevistar o cara, daqui a pouco tem uma notícia que vem, tá entendendo? Quer dizer, isso muito, porque eu não vejo hoje em dia, né? Hoje em dia, o rádio, que eu sou, inclusive, na questão do futebol, eu sou muito mais amante do rádio do que da TV. Entendendo? Inclusive, eu estou na ideia de comprar um rádio quando o futebol voltar, eu começar a escutar, de tirar o som da TV e escutar pelo rádio. Entendendo? Então, isso, a crônica esportiva foi importantíssima para mim. Inclusive, quando eu convivi com esse cara, França Teixeira, que era um gênio, por exemplo, os Novos Baianos foram lançados no programa de França Teixeira. Aquela música Ferro na Boneca é um termo de França Teixeira. Ferro na Boneca, no Gogó Neném, o Quente do Veneno. Tinha na resenha um personagem de França Teixeira chamado Zé Veneno, que tirava sarro, tá entendendo? E aí, quando eu vejo, assim, hoje em dia, algumas coisas, por exemplo, aqueles programas que lançou, por exemplo, Faustão, né? Eu me esqueço o nome do programa, que tinha um programa de humor, que tinha, acho que na rádio, não sei se era Jovem Pan ou Globo, eu não me lembro, tá entendendo? Era uma cópia do que França Teixeira fazia nos anos 60, tá entendendo? Foi muito importante o rádio, tá entendendo? Foi muito importante o jornal, o futebol, para o desenvolvimento da minha carreira, de saber conviver com as pessoas, principalmente. O Brasil tem uma dívida grande com a Bahia, no seu contexto histórico e tal. E da Bahia a gente tem Jorge Amado na literatura, tem Glauber Rocha no cinema, que, né, foi o líder, figura de proa do cinema novo, que até hoje é uma corrente estudada em faculdade de cinema no mundo inteiro. Na música nem se fala, né? Uma cidade que tem o título de Cidade Criativa da Unesco em música, Novos Baianos, Gil, Caetano, Raul Seixas no rock and roll, Marcelo Nova, Pitty, Ivete Sangalo, o Axé, enfim. O que faz a Bahia, que o tamanho geográfico não é um estado grande, que nem o Amazonas, que nem Minas, mas ter tanto talento, ter essa vocação para revelar tanta gente boa que fez a diferença, que fez o Brasil melhorar, né, que fez o Brasil evoluir. O que é a pitada que faz a Bahia ser um estado tão especial para o Brasil assim? E como é que foi esse contexto para você aí sim se enveredar na cultura e tal? Fala um pouquinho disso.
Assim, olha, para finalizar essa parte da comunicação também, teve um dado assim muito importante para mim, tá entendendo? Eu me lembro que quando a TV Globo, na época, a afiliada da TV Globo na Bahia era a TV Aratu. Então, quando o Jornal Nacional ia ser Jornal Nacional, né, ao vivo, com matérias, eles mandaram, né, eu esqueço, era Orlando alguma coisa, que era na época, o chefe de câmeras, né, entendendo, da Uhum. TV, mas um outro repórter chamado Léo Amorim, foram a todo o Nordeste, né, e chegaram lá na Bahia e fizeram um teste. Né? Esse meu tio, ele era muito amigo, ele era um homem era muito amigo dos donos da TV Aratu, que era a Uhum. família Castro. E aí ele aí chegou para mim, ô Zé, e as coisas dele eram assim, eu falei de você com o Hernani, ele mandou você ir lá para fazer um dos Castros, né? Para fazer um teste lá para o repórter do Jornal Nacional. Eu digo, pô, eu vou. Eu sempre me interessei por essa. Aí fui. Cheguei lá, tinham vários candidatos, né? Aí eles foram eliminando, aí eu fiquei, Uhum. entendendo? Eu fiquei. Eu me lembro que teve até um fato interessante, né? Que no dia que naquela época, né, da ditadura militar, os governadores e prefeitos eram interventores, né? Porque não tinha eleição popular para isso, Uhum. entendendo? Então, aí era o dia que Antônio Carlos ia transmitir o cargo dele, porque ele ia ser o interventor do governo. Aí eu Antônio Carlos meti o Magalhães. microfone na boca dele, aí agora vai falar o ex-prefeito. Ele ainda não assinei nada, eu ainda sou prefeito. Eu digo, meu prefeito, eu estou aqui, é um teste, entendendo? Foi assim uma coisa bacana, que depois foram as questões familiares, pessoais, eu não levei isso em frente, os caras ficaram até muito chateados que eu estava jogando, mas a vida é assim, cara, uma coisa ou outra, ver outra coisa lá na frente. Mas falando assim em relação, eu coloco isso muito em relação à questão da negritude na Bahia. A negritude lá na Bahia, tá entendendo? Os ritmos dos tambores, tá entendendo? Toda aquela religiosidade, tá entendendo? A capoeira, que tudo nasceu ali, né? A capoeira não veio da África, a capoeira nasceu na Bahia, né? A forma dos escravos se defenderem, tá entendendo? Enfim, eu acho que essa mestiçagem baiana, porque a influência da cultura portuguesa também é muito importante, essa mestiçagem que tem lá na Bahia, essa negritude lá na Bahia, foi muito importante, fundamental para o desenvolvimento, né? Salvador e a Bahia, por exemplo, você chega em Vitória da Conquista, tem Alomar, você tem Xangai, entendendo? Quer dizer, em Ilhéus, Itabuna, você tem Jorge Amado, quer dizer, no Recôncavo, você tem Caetano Veloso, Gilberto Gil, que é de Salvador, Moraes, que é de Ituaçu, Galvão, que é de Juazeiro, Ivete, que é de Juazeiro, Luiz Caldas, que é de Itabuna, de Feira de Santana, Uhum. aliás, tá entendendo? Armandinho, Dodô e Osmar, quer dizer, os caras são uma das maiores invenções que o mundo já viu, aquele palco, tá entendendo? Que circula pelo mundo afora, pelas ruas, pelas avenidas, levando, tá entendendo? A arte, a música e tudo mais, tá entendendo? Então, é um lugar que realmente tem esse diferencial. Eu tive a sorte de ser de uma geração que conviveu com esses caras aí, tá entendendo? Você travou aí sua imagem. Não, tô aqui, Tava, pô. pensei que tivesse travado. De conviver com esses caras aí, tá entendendo? De conviver lá Zé, eu com vou os pausar novos. aqui que acho que a internet deu só um segundinho, tá? A gente continua, não tem Tá bom, problema. Só um segundo aqui. tá bom. Retomando aqui, a gente estava falando sobre a questão da negritude, que, enfim, da Bahia ser esse celeiro de talentos, enfim, e a dívida que o Brasil tem com a Bahia no âmbito cultural, político. E vamos lá, Zé, pode continuar. Sim, como eu estava falando, né? Então, falando assim, por exemplo, eu tive a sorte, né, na minha geração, de conviver com esses caras aí, de ter amizade com esses caras aí. Você chegar e trocar, conversar, como eu tive assim, a oportunidade de conversar tardes com o Osmar, entendendo? O criador do trio elétrico. Muita informação, muita, sabe? E aí você vai aprendendo. Quem for esperto vai estar ali ouvindo, escutando e aprendendo, tá entendendo? Você ter possibilidade de conversar com Gilberto Gil, que é assim, talvez o meu mestre principal, tá entendendo? Quer Uhum. dizer, de uma sabedoria, de lhe escutar, de você ficar falando e ele lhe escutando, tá entendendo? Concordando, e quando eu tenho que discordar, não
pretendendo lhe orientar, mas lhe orientando. Quer dizer, então, realmente eu tenho muito orgulho de conhecer Chico Sainz, tá entendendo? Íamos gravar Olodum e Chico Sainz, e infelizmente ele partiu tão prematuramente, tão cedo. Luiz Gonzaga, que eu tive a oportunidade de conviver com o Luiz Gonzaga, eu me lembro que num carnaval lá na Bahia, o Jereba, que é um grande artista baiano, né? Fez um projeto chamado Carnaforró. E você imagina, em cima do trio elétrico, em pleno Carnaval da Bahia, estava Marinês, estava Luiz Gonzaga, estava Dominguinhos, estava Nando Cordel, e tinha um lugar emblemático, né? Assim, na subida, saindo da Praça Castro Alves. Né? Isso aí é o roteiro do Carnaval. Daquele Carnaval que quem viveu não vai viver outro, tá entendendo? Porque é completamente diferente, por exemplo, do Carnaval lá da Barra, aquele Carnaval dos abadás, enfim, dos camarotes. Aí um lugar emblemático chamado Clube de Engenharia. Quem frequentava esse espaço do Clube de Engenharia, né? Que é a sede do clube para dentro, e tinha um espaço, tá entendendo? Como que era a garagem, que montava um bar, tá entendendo? E para você entrar ali eram pessoas conhecidas e tudo mais, onde tinham marqueteiros, publicitários e o pessoal de esquerda, tá entendendo? Ficava ali. Aí o Luiz Gonzaga veio, aí parou, meu querido Clube de Engenharia, aí fez aquele discurso dele, olha, eu sei que vocês não vão gostar, mas eu estou aqui, você sabe quem bancou eu estar aqui? O meu amigo Tuninho Malvadeza, que era o apelido. Ninguém deu ninguém vaiou. E ele aí meteu, tá entendendo? Me fugiu a música agora, tá entendendo? E aí todo mundo, aplausos e tudo mais. Quer dizer, então, coisas assim que você teve a chance, a oportunidade de ver, tá entendendo? E quem viu, viu. É como um amigo que eu tenho que pergunta assim a pessoas mais jovens que vêm tirar sarro com ele: você viu o Pelé jogar? Cara, você não viu nada. Cara, você não viu o Pelé jogar? Você viu alguma vez Luiz Gonzaga tocar? Você não viu nada. Então, o Nordeste tem isso, né? No Ceará, Belchior, tá entendendo? Luiz Melodia. Mas Luiz Melodia é do Rio de Janeiro. Morou muito tempo lá na Bahia. Morou muito tempo lá na Boca do Rio. A Boca do Rio foi um lugar emblemático. Morou Posse Neto, morou Zizi Posse, morou Luiz Melodia, que tinha a famosa Praia dos Artistas, tá entendendo? Onde primeiro rolou topless no Brasil. Não foi no Pier do Ipanema, foi na Praia dos Artistas, lá na Bahia. Porque tinha essa coisa, o Porto da Barra, cara, é um lugar muito mais famoso do que Ipanema. Tá entendendo? Eu tive a chance, tá entendendo? A oportunidade, porque na minha militância, tá entendendo? Na época de política estudantil, eu sempre tive uma identificação muito grande com o movimento hippie. Então, esse amor do movimento hippie, que eram socialistas, tá entendendo? Os mais socialistas, talvez. Isso no meu entendimento. Quer dizer, então, quem foi em Arembepe? Que Arembepe, você tem ali a aldeia hippie de Arembepe, que Antônio Carlos Magalhães tombou com suas contradições, é tombado, e é que a polícia não entra. Então, a gente ia muito para Arembepe, hoje é 40 minutos de Itapuã até Arembepe, né, do centro de Salvador, uma hora e pouco. Naquela época era mais demorado, tá entendendo? A gente aí, às vezes, ia dia de semana, que eram os melhores dias, tá entendendo? Tipo setembro, outubro. Aí, pô, quando eu olhei para aquele cara ali, eu vi Jack Dixon ali, eu vi Janis Joplin. Janis Joplin acho que morou uns 6 meses ali, tá entendendo? No Porto da Barra eu vi essa mulher sardenta aí e tudo mais, branquinha sardenta com um biquíni, né? Chamava Zazá, que chamava na época, era Janis Joplin. Não foi o Jimmy Page que teve casa na Bahia também? Sim, ele é casado com uma baiana. Ele é casado com uma baiana. E Mick Jagger também. Mick Jagger eu fui no aeroporto na época, não me lembro quem nós fomos pegar lá. Aí tinha um banco assim, quando eu olhei, eu digo, pô, esse cara ali não é Mick Jagger que está ali sentado. Claro que eu não encostei, não abordei, não perguntei nem nada, tá entendendo? Mas era o cara. Aí depois saiu lá no... O Mick Jagger tinha ido para lá para ir para Arembepe, porque as pessoas desciam, tá entendendo? De Londres, de Nova York, seja lá onde que for, para ir para Arembepe. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais, tá entendendo? É isso aí.
Só para a gente encerrar a questão da sua formação cultural e tal, você pegou um tempo você pegou o tempo de ditadura, né, de regime militar, de censura, e a Bahia com tanta essa criatividade, essas pessoas pensantes, criativas, intelectuais, como é que era viver num ambiente assim? Até porque hoje a gente está vendo de novo essa onda nazifascista, esses movimentos que são pequenos, mas são raivosos, né, de pessoas tentando impor censura. Enfim, como é que foi viver num ambiente de ditadura, mas num lugar que a criatividade florescia tanto assim? Olha, era muito difícil, né? Porque você tinha censura, me esqueci até o nome de uma mulher que era famosa, tá entendendo? Que era uma censora famosa. Quer dizer, Chico Buarque driblou isso na época, né? Criando até um personagem, né? Que para poder que as músicas dele passassem, tudo mais. Era muito difícil, mas nós também éramos pessoas determinadas. Então a gente, tá entendendo? Combatia isso aí. A gente ia para o enfrentamento se tivesse que ter que enfrentar. A gente ia para o confronto se tivesse que ir para o confronto, tá entendendo? Então foi um tempo muito duro, tá entendendo? Mas que a gente conseguiu realizar coisas, tá entendendo? Aonde também fluiu muito a criatividade, tá entendendo? Ou a Tropicália, tá entendendo? Que foi assim um marco, né, muito importante nesse processo, não só pela questão da música, Hélio Sica, tá entendendo? Com sua arte, Torquato Neto, tá entendendo? Também, quer dizer, então, e outros que, como o Rogério Duarte, tá entendendo? E outras pessoas que participavam, então, o Ali Salomão, tá entendendo? Então, depois, assim, Jardim Macalé, tá entendendo? Quer dizer, foi eram pessoas antenadíssimas, tá entendendo? E que iam para o embate, tá entendendo? Então, era uma coisa que era difícil, mas a gente se sentia forte, tá entendendo? Para ir para o embate, tá entendendo? Quer dizer, e muito de conquistas que depois, e hoje, infelizmente, a gente vê esse retrocesso que está tendo aí, muito dessas conquistas foi essa geração, tá entendendo? Que foi para a luta, tá entendendo? Que foi combater, que botou sua cara, tá entendendo? Para que a gente, outra geração, conquistasse, tá entendendo? Coisas que a gente viu mais lá na frente, tá entendendo? Quer dizer, mas você também sabia quem era aquele inimigo que estava ali, tá entendendo? Hoje, tá entendendo? O que a gente vê é, claro, uma torturas, uma ditadura cruel, tá entendendo? Eu, assim na minha família, teve um primo, tá entendendo? Que a mãe dele nunca, tá entendendo? Viu, ela morreu, ela era filhada da minha mãe, ela morreu, tá entendendo? Ela subiu um dia através de daqueles caras lá um general, não me lembro bem, que falou para ela que o filho dela tinha, que é Sérgio, que chamava esse menino, Sérgio, esse primo, jogado em alto mar. Que nesse livro aí do Zueni, eu acabei de ler agora, tá entendendo? Onde ele relata muito bem esses acontecimentos, tá entendendo? Mas você sabia ali o que era que estava na sua frente, que você tinha que combater, tá entendendo? E hoje o que você vê aí instalado, tá entendendo? Infelizmente, tá entendendo? Assim, é uma a gente pode dizer que pelo que a gente viu é uma quadrilha, tá entendendo? Que está aí, é um sentimento, tá entendendo? E que as novas gerações, tá entendendo? E aquelas outras que estão ainda aí, que participou de tudo aquilo ali atrás, tem que se comprometer, tá entendendo? Para dar um basta nisso que está aí, tá entendendo? Nesses assassinatos que a gente vê aí de jovens negros e negras, tá entendendo? A cada dia, quer dizer, me causou assim aquela criança que 14 anos, que poderia ser um filho de qualquer um de nós, está dentro da sua casa e o que ocorreu? E você não viu uma palavra, não viu nada, tá entendendo? Do ministro da Justiça, tá entendendo? Fazer qualquer tipo de citação em relação a isso aí, tá entendendo? Então a gente está vivendo os momentos assim extremamente sombrios, tá entendendo? Quer dizer, então aquele momento lá atrás, tá entendendo? Nós tivemos muita força, muita determinação para combater, para ir à luta, muitas derrotas também, tá entendendo? Quando partimos ali para as diretas já, que foi uma coisa, aquela derrota que foi uma vergonha para o país, para a nação, aquilo ali, tá entendendo?
mas ninguém esmoreceu, tá entendendo? Todo mundo continuou na luta. Então, é isso que foi determinante, tá entendendo? Para a gente vencer, tá entendendo? Aquele momento de 25 anos que a gente, tá entendendo, enfrentou num período assim muito triste, muito doloroso para a sociedade brasileira. Você acha que a gente vai superar esse momento aí que a gente está enfrentando? Como é que você enxerga essas... Olha, eu assim tenho visto aí, tá entendendo, e acompanhado, assim que o povo começou a se ligar, tá entendendo? As pessoas começaram a se tocar, porque com essa questão aí da pandemia, porque as pessoas começaram a perder pessoas próximas. Quer dizer, e aí eu me lembro que há cerca de uns 20 dias atrás, mais ou menos aí, ou um mês, ou 20 dias, que um empresário, que eu não me lembro o nome, nem quis gravar o nome desse sujeito, de uma empresa chamada XP Investimentos, deu uma declaração que eu li num desses sites aí, li também, né, pela internet. Não, agora já aliviou, a classe A e B não vai ser mais atingida. Quer dizer, não foi a massa, a população, o povão que trouxe esse vírus para cá, porque o povão não foi lá fora, tá entendendo? Quer dizer, então, isso veio para as pessoas que circularam no exterior. Quer dizer, então, eles se autoprotegeram, começaram a se autoproteger, tá entendendo? E a massa, porque você vê, por exemplo, ali no DIC da Vila Gilda, tá entendendo? Que moram em torno de 30 mil pessoas. As pessoas têm barracos, tá entendendo? Que são barracos de madeirite, tá entendendo? Às vezes de um cômodo para 6, 7 pessoas. Às vezes de 2 cômodos, como o caso de uma família que eu conheço, são 11 pessoas. Quer dizer, então, não tem como a pessoa ficar dentro, tá entendendo? Não tem como, tá entendendo? Quer dizer, e isso está se proliferando e atingindo um pico em cima das periferias, das comunidades mais vulneráveis, tá entendendo? E as pessoas começaram a se ligar. Eu estava vendo na manifestação que teve no domingo, acho que foi na Folha, tá entendendo? Acho que foi na Folha, o repórter perguntou ao cara porque ele estava ali, tá entendendo? Ele se identificou, falou o nome dele, disse que ele estava ali, tá entendendo? No momento de paz, mas porque ele perdeu pessoas, tá entendendo? Ele tinha tido um sobrinho que tinha sido morto, tá entendendo? Com bala, tá entendendo? E que ele tinha perdido pessoas, amigos, já por conta da pandemia. Quer dizer, então as pessoas estão se tocando disso aí. Porque essa questão da economia, o Brasil já estava ferrado, todo mundo sabe disso, entendendo? Só quem quer botar debaixo do tapete, ou quem quer achar que, sabe, brincar de casinha, é que vai dizer que foi a pandemia. A pandemia, evidente, ajudou, mas por quê? Porque se subestimou a pandemia. Se falou, tá entendendo? O presidente que foi eleito pelo voto popular, que 7 mil vão morrer. Aquele outro cara lá, dono do Madeiro, repetiu a mesma frase, tá entendendo? Hoje, tá entendendo? Oficialmente já tem em torno de 33 mil pessoas, tá entendendo? Quer dizer, você pode bater em uma semana, 10 dias, 50 mil pessoas, tá entendendo? Quer dizer, e o país, o ministro da Economia, que foi qual a política pública? O que foi que ele criou? Eu não entendo nada de economia, mas que política pública foi feita aí no sentido de preservação das pequenas empresas, do microempresário, tá entendendo? Porque toda hora você vê, eu há muitos anos não vi o Jornal Nacional. Aí voltei a ver agora aqui, tá entendendo? Para ouvir, para me informar do que é que está rolando, tá entendendo? Independente de internet, porque a gente tem que se informar dos dois lados, de sites, isso, aquilo, outro. E aí eu estou vendo vários depoimentos de microempresários. Tem um empréstimo aí, empréstimo que um outro lá que já foi presidente falou um dia, eu já assinei várias coisas aqui, tá entendendo? Divulga na TV e não acontece. Que eu sou cobrado porque não acontece, tá entendendo? Quer dizer, então esse empréstimo aí do BNDES, tá entendendo? Ou seja lá o que for, os microempresários não está chegando. O que eu vejo os caras aqui falando, tá entendendo? Quer dizer, então aí você vai atacar e acusar esse cara? Não, tá entendendo? O cara, ele está com a água, já passou, ele não está mais respirando, tá entendendo? Ele já está se afogando. Quer dizer, e ao mesmo tempo, tá entendendo? O vírus se alastra. O país não se preparou. Tá entendendo? Não se preparou, isso olha, o mínimo, tá entendendo, que você tenha de conhecimento, de informação,
sabe que o país não se preparou. E aí, quando você vê o que se viu aí há cerca de 15 dias atrás, tá entendendo? Quando bateu naquele dia 22 mil pessoas mortas, aquela vergonha que nós tivemos que ver na televisão, tá entendendo? Ninguém falou nada. O ministro da Economia falou o quê? Ah, não, olha, bota 1 milhão aí a R$ 200, tá entendendo? No Exército e tudo mais, e nós vamos. O presidente está reeleito. Porra, bicho. Tá entendendo? Num momento desse como está aí, tá entendendo? Das famílias com dor, tá entendendo? Que não conseguem nem enterrar seus amigos, seus parentes, tá entendendo? De uma forma digna, tá entendendo? Caixão lacrado e tudo mais. Ah, é muito complicado, cara. Eu realmente, cara, é uma indignação total, tá entendendo? Eu espero que o povo brasileiro, na paz, tá entendendo? Reconquiste a sua liberdade, que na paz ele consiga, tá entendendo? Que se tenha, tá entendendo? Um governo que olhe para a sociedade, que olhe para a comunidade, porque o mundo mudou. Se você vê o primeiro-ministro britânico, que é um cara, tá entendendo, neoliberal, já falou que mudou. O Macron, eu me lembro que em fevereiro, eu estava lá no Arte no Dica assistindo, aí entrou uma matéria, tem uma coletiva dele ao vivo, legendada, e ele falando que tudo mudou, tá entendendo? Os parceiros que nós temos lá fora, seja na Itália e na França, que na Itália também um governo de direita, que falam lá é que o pensamento é outro, tá entendendo? Porque mudou, tá entendendo? Quer dizer, então aqui a gente continua, tá entendendo? Andando igual a caranguejo, meu irmão. Tá complicado, né? A gente tem que fazer uma reflexão grande e agir para mudar essa situação. Zé, já que você abordou da questão do Dique da Vila Gilda, eu queria que você contasse. A gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão de como as comunidades estão lidando tentando lidar com a pandemia, mas eu queria que você narrasse e resumisse sua trajetória até chegar o Arte no Dique em 2002, quando foi lançada a Pedra Fundamental. Então, tenta dar uma resumida, porque, na verdade, é uma jornada grande, que eu sei, né? Tem muita história para contar, mas a gente também tem o tempo aqui. Como é que foi o IPAC, trabalhar no setor público lá na Bahia, até chegar à oportunidade de criar essa organização social tão maravilhosa aí, que desempenha um papel essencial aqui na Baixada? Olha, o IPAC foi, para mim, tá entendendo, o que norteou a minha vida de um aspecto profissional. Eu cheguei ali no Pelourinho, como eu falei, tá entendendo, vindo de condições, tá entendendo, de ter acesso às coisas, tá entendendo, de estudar onde eu escolhi para estudar, de frequentar lugares e tudo mais, e ver aquela situação ali na porta da entrada do Brasil, que foi o Pelourinho, tá entendendo? No início da Bahia como capital do Brasil, tá entendendo? Aqueles cortiços que são cortiços tão complicados, tá entendendo? Ou talvez em algumas situações mais do que os daqui de Santos, e ver aquilo ali, e ali norteou o meu caminho. E foi uma escolha, porque eu entrei como estagiário, eu tinha outras possibilidades, tá entendendo? E eu fiz aquela escolha. E ali eu tive a oportunidade, juntamente com um antropólogo, Ericivaldo Veiga, meu parceiro, irmão, e a artista plástica Leda Débora, de fazer um projeto no Forte do Santo Antônio, que foi o Centro de Cultura Popular. Isso foi marcante, tá entendendo? Depoimentos de todos os blocos afros, da capoeira, foi marcante esse projeto. Isso em 1980, foi de 81 até 84, quando eu fui para a Fundação Cultural, porque mudou lá o diretor e as coisas que ele pensava eram diferentes das que eu pensava, aí eu tinha um convite e como eu era funcionário, eu já era concursado e tal, eu pedi a minha transferência, né? Fui à disposição. E hoje, quer dizer, esse Centro de Cultura Popular, que a gente começou dando suporte à capoeira, ele foi restaurado anos depois, lá para 2005, 2006, eu já estava aqui, recebi uma ligação de um amigo, um grande pesquisador da capoeira, Fred Abreu. Falei, você está na Bahia? Eu digo, não, eu estou aqui em Santa. Ele fez, cara, olha, hoje vai ser inaugurado o Forte da Capoeira. Eu digo, Ele fez, eu vou lá e vou falar que foi que começou isso aqui. Aí, dali, eu fui para a Fundação Cultural. Era um projeto, na época, que quando Antônio Carlos Magalhães foi governador, de construíram 7 centros culturais nas 7 maiores cidades do interior da Bahia.
e eu trabalhei na época que estava se fazendo o projeto, e quando eles ficaram, os espaços ficaram prontos, né, todos na forma arquitetônica iguais, tá entendendo? Para se poder fazer, tinha que fazer tudo igual. Eu fui encarregado de fazer a implantação daqueles centros culturais, né? Montar a equipe, montar o plano de trabalho de cada um, de acordo, porque eram lugares que cada um tinha um perfil cultural diferente, né? Daí, quando eu vi que eu sou também muito de tempo, né? Eu vi que meu tempo tinha dado no serviço público, né? Eu não me olhava mais, tá entendendo, no serviço público. E tentei, na época, uma licença sem vencimentos. E aí entrei num confronto com o diretor do IPAC na época, que foi o mesmo cara com quem eu comecei a trabalhar, mas é aquela coisa, tá entendendo? Foi uma pessoa muito importante, não é porque ele vacilou ali, aí eu também, sabe, joguei duro na época, tá entendendo? E pedi para sair. Tá entendendo? Hoje eu não repetiria isso aí, né? Porque eu acho que eu ia fazer 30 anos, eu não repetiria isso aí. Porque perdi muita coisa, tá entendendo? Perdi coisa de aposentadoria, perdi negócio de plano de saúde, e perdi o cara concursado do Estado, tá entendendo? Enfim, mas não me arrependo não, porque a vida é feita de atitudes, tá entendendo? E aquela atitude é que eu tinha que tomar naquele momento ali para desenvolver a minha vida. Não era só a questão de carreira profissional, a minha vida, meu prazer, a minha felicidade, a minha alegria. E Moraes Moreira, que é uma pessoa marcante também na minha vida, né, tanto como fã, né, da época dos Novos Baianos, o Carnaval de Salvador, que embalou muita, sabe, festa, muita alegria, muito prazer, entendeu? Como ele mesmo, uma canção dele, o Bloco do Prazer, muito prazer na minha vida e tal. E ele, na época desses centros culturais, eu convidei ele, né, ele fez a inauguração de todos eles, ele e Armandinho, que é outro parceiro irmão. Aí um dia a gente estava lá numa daquelas quebradas, né, tomando um vinho, trocando ideia, comendo e tal. Ele fez, porra, vem cá, velho, vem fazer um projeto aqui com a gente e tal, comigo. Aí eu fiz um projeto para ele, que foi um programa de TV. Aí eu volto para a comunicação de novo. Aí já como produtor, que era um programa chamado Interior, que ele era o apresentador, a música era ao vivo, não era playback, né? E tinha entrevistas. Então, olha, Jimmy Cliff, tá entendendo? O Marisa Monte, todo o pessoal do Axé lá na Bahia, Caetano Veloso, Fagner, Alceu, os amigos dele todos e tudo mais, eram as pessoas que a gente contactava para o programa. E aí fizemos um projeto da revitalização das filarmônicas da Bahia, né? A música dele tem muito a ver com aquelas bandas do interior, enfim. E com o grande maestro Fred Dantas, que é um grande músico baiano. Daí deu aquele tempo ali, tá entendendo? A amizade, tanto é que ele é meu compadre, é padrinho do meu filho Rudá, entendendo? Dali, aí chegou aquele momento que já foi ali, entendendo? E aí a Margarete, né, porque eu também trabalho com campanha política, eu tinha trabalhado na campanha que elegeu a primeira prefeita de Salvador, Lídice da Mata, entendendo? Cuidei da parte cultural e artística da campanha dela. E Margarete foi nossa aluna na Fundação Cultural. E eu convidei ela para fazer o show de encerramento. Porque naquela época podia ter, que tinha os shows, né, de praça pública e tudo mais. Aí, quando terminou assim, a campanha, foi naquele momento ali, assim, uns 15, 20 dias depois, que aconteceu a morte do meu filho Daniel. Entendendo? E aí, Margarete, ela foi lá no velório, aí chegou e disse, olha, não é o momento aqui para conversar, mas me procure quando você estiver podendo conversar. Aí eu fui lá, ela falou que ela estava voltando dos Estados Unidos, que ela queria retomar a carreira dela e tal, para fazer um projeto para ela. Aí eu disse a ela, olha, você tem todo, ela tinha feito aquele com o Talking Head, né, com o David Barr e tudo mais, eu acho que é Carnaval, o nome do show, uma coisa assim, um show que ele fez que ela fazia abrir os shows dele. Ele é fã dela, né? Aí eu digo, olha, a gente pode fazer uma coisa aí, porque eu vi uma entrevista de Antônio Carlos Magalhães, ele era o governador, na revista Vogue, e ele falando que a admiração que ele tinha pelas cantoras baianas, ele falou de que ele era fã de Gal, de Bethânia,
e que agora estava surgindo uma cantora que tinha uma voz, um timbre de voz de cantora negra e tal, que era você, entendendo? A gente pode pegar esse gancho aí e procurar um contato com ele. Ela fez, então tudo bem. Aí eu fiz esse contato e aí nós conseguimos, na época, suporte e apoio para a turnê dela na Europa, que já estava agendada, que já tinha os cachês e o contratante lá e pagava as passagens, né? Mandava um valor com o empresário dela e tal. Aí eu consegui vender esse projeto para a Bahia Tussa, com o aval de Antônio Carlos, né? Ele mandou lá e aí daí surgiu, nessa época, que todos os artistas da Bahia, do axé, entraram nessa onda aí. E o precursor foi esse projeto que eu fiz com a Margarete. E ficamos lá durante uns 3 anos também, na época criamos com ela, tá entendendo? Porque tudo é em conjunto, né? Você tem a ideia, mas se assim, de ter artistas, que esse também é um momento que já passou, grandes nomes da música acompanhar, que não tinham nada, nenhuma relação com o carnaval, está ali no carnaval, entendendo? Aí eu convidei Léo Gandelman, que foi sensacional de estar lá em cima do trio dela, em plena Praça Castro Alves, na época que era o grande lugar, entendendo? Aí de Margarete, que eu fui convidado para trabalhar no Olodum. Eu conheci o Olodum no início do Olodum. O início do Olodum como bloco afro, os seus fundadores trabalhavam no IPAC. Eram office boys, me lembro bem de Nego, que foi presidente, fundador, primeiro cantor, que trabalhava na Xerox. E a gente ajudava, né? Porque eles não tinham grana, aí todos os funcionários do IPAC davam a grana para eles fazerem a fantasia, né? Comprar os instrumentos e pagar o carro de som para sair no carnaval. E aí depois deu a guinada, quando o João Jorge criou o Grupo Cultural Olodum, tá entendendo? E o maestro Neguinho do Samba, grande figura, tá entendendo? Que eu tive o prazer e o orgulho de trabalhar junto, criou o ritmo do samba reggae, que foi o Paul Simon, tá entendendo? Eu já entrei depois, né? Quando eu já entrei nesse 94, 95, por aí e tal, eles me convidaram, né? Eu trabalhava numa agência e tinha esse evento nacional da agência de propaganda. Aí o dono dessa agência, né, que foi o embrião da DM9, enfim, essas grandes agências baianas, que era a DS2000, né, que era Duda Mendonça e Sérgio Amado, eles já, Zé, faz um projeto aí e tal, tem tanto de grana, e aí era um evento que ia homenagear esse prêmio, né, que eles dão a cada final de ano, das melhores campanhas publicitárias, e a Bahia tinha ganho umas 4 ou 5, tá entendendo? E aí eu convidei o Olodum. E ali a gente conversando, né, depois do show, jantando, aí João Jorge me convidou. João Jorge Nego, o Nego era o presidente, me chamaram para trabalhar na produção, entendendo? E aí eu imediatamente topei. Eu digo, pô, eu tinha um sonho de trabalhar ali, né? Principalmente por conta da percussão. E aquilo foi meu doutorado, eu sempre coloco aí, entendendo? Dentro da minha carreira, né? Conviver com aqueles caras da percussão, rapaz, os caras aí é barril, como diz lá na Bahia, os caras jogam duro e tudo mais. No dia que eu saí de lá, eles choraram, né? Que eu me licenciei. Pô, não, cara, não é possível, você foi o melhor cara da gente aqui e tal, porque é a valorização que eu dei para a percussão, de aumentar o valor de cachê, aquelas coisas todas, e foi marcante. Não falo nem aquele videoclipe de Michael Jackson, que qualquer produtor gostaria de estar ali presente, entendendo? E eu tive a sorte de estar ali presente, de ser a pessoa do Olodum e cuidei da produção ali na parte do videoclipe, né? De conviver ali com o Spike Lee, que até as camisetas do Olodum que ficaram marcadas para o mundo todo por conta do Michael, não foi o Olodum que ofereceu, ele passou na van, entendendo? Uma Sprinter, né? Que inclusive convido o Fumê. Aí o Spike Lee veio, né? Que a gente se comunicava em espanhol, ele veio e falou, olha, o Michael tinha um figurino, mas ele disse que o figurino são as camisetas do Olodum, ele quer uma de cada modelo. Aí eu fui lá na loja, peguei, tá entendendo? E a gente tinha aquela troca de ideias, né? Foi marcante desde o primeiro dia, né? Porque aquilo foi gravado, o Olodum é demais, cara. O Neguinho do Samba, veio o áudio, né, da música, tá entendendo? Para ele botar a percussão. Na primeira, o cara fez. E ele falava assim, é o seguinte, pessoal, aí tirando o sarro, né? Porque a equipe tinha a equipe de Michael Jackson, a equipe de Spike Lee, a equipe da Sony, tá entendendo? Aí cada armário, cada negão.
com os tênis 45, aqueles tênis, na época estavam aqueles tênis de Michael Jordan na moda. Ele aí, ó, ele falava, aí, ô mestre, ele me chamava assim, todo mundo comprou tênis novo para vir para o Pelourinho. Todo mundo comprou tênis novo para vir para o Pelourinho. E foi uma coisa demais, cara. Foi uma tarde de sábado, né, que começou 11h30 e foi até 5 da tarde, que eu nunca mais esqueci na minha vida, de ter visto aquilo ali, de ter visto aquele cara ali comandar com o olho, olhar para a Bira Jackson, e é esse aí, olhar para o outro garoto, é esse aqui, com o olhar, ele chamou. Ele não fez nada com a mão, e enfim. E foi demais. Aí do Olodum, desculpa, em 98 nós fomos para a Argentina. Nós ficamos 8 meses na Argentina, onde eu convivi e conheci, e sou admirador do povo argentino. Entendeu? Sou admirador do povo argentino. Convivi ali com o povo argentino. O Olodum se envolveu em várias coisas lá, políticas inclusive. Fizemos um show para a greve de fome que os professores estavam fazendo na época, em frente à Casa Rosada, inclusive com a Telefé transmitindo ao vivo. Homenageamos, fizemos uma homenagem que Maradona, eu me lembro que nós chegamos lá e tinham plantado, né, um saco de cocaína, alguma coisa assim, na casa de Maradona, quando prenderam ele, tá entendendo? E aí o Olodum ofereceu o show a Diego naquele dia no Gran Rex, foi no Gran Rex, e depois tinha sido assassinado um jornalista também. Nós fizemos shows no Sindicato do Jornalismo, porque nós homenageamos, que se chamava José Luiz Cabeças, esse jornalista, né, que foi, na época, assassinado. E quando nós voltamos, em 99, no final de 98, eu cheguei para João Jorge e digo, olha, é o seguinte, João Jorge tinha sido eleito presidente do Olodum. Eu digo, olha, tem um projeto aí, tá entendendo, para 99, que o Olodum gravar um disco, a Warner quer gravar um disco lá na Argentina, no Luna Park, tá entendendo? Com a participação de Diego Torres, que é um grande cantor argentino. E aí a gente conseguiu, mas foi naquela época que o real se desvalorizou, então era em dólar o projeto. Então o governador da época da Bahia, César Borges, cortou, tá entendendo? E ao mesmo tempo eu tinha sido convidado para vir. Nós tínhamos feito um show em Santo André, né, que era um projeto de micareta, que na verdade é muito desorganizado. E aí era um sindicato patronal, que era o organizador desse show, me pediu um cartão, eu dei, e eu estava com disse a João Jorge, eu digo, olha, cara, não está me interessando muito ficar, tá entendendo, aqui na produção da banda. Eu acho que esse é um tempo aí que deu para mim, tá entendendo? E eu quero levar a coisa da maneira que está aqui na minha mente, positiva, de alegria. Os meninos da percussão, são pessoas que eu carrego com muito carinho no meu coração, muitos deles me chamam de pai, enfim, e tal. Ele, não, mas a gente precisa ir. Eu digo, não, cara, eu tenho esse negócio da Argentina não rolou, tá entendendo? Eu tenho um convite para ir montar uma micareta em Santo André. Aí levei já a carta me licenciando. O Olodum, nós tínhamos um negócio ali que envolvia dinheiro que estava ali, tá entendendo? Aí ele fez, pô, mas aí esse débito aqui, como é que vai ficar? Eu digo, não, cara, isso um dia a gente resolve. Você pode ficar tranquilo que eu não vou acionar o Olodum em nada, tá entendendo? A gente vai resolver um dia. Vai chegar o momento e que não vai precisar nem de números para isso. Aí eu fui para esse convite da micareta. Ao mesmo tempo, a Ivete tinha saído da banda Eva e montou a estrutura dela, né, que era uma empresa chamada Caco de Telha, onde o irmão dela, Jesus, que eu já conhecia de outras quebradas, tá entendendo? Me chamou e disse, olha, tem uma relação aqui, seu nome Ivete indicou para vir trabalhar aqui na produção. E eu aí disse, olha, Jesus, eu botei na minha mente que eu vou dar um tempo aqui, tá entendendo? Eu tinha um projeto na Argentina, por conta da desvalorização do real, o governador cortou, tá entendendo? E eu tenho um convite para ir para São Paulo, para montar uma micareta no ABC, que é uma região riquíssima. Eles estão lá querendo entrar com a indústria do entretenimento, enfim, e é um sindicato patronal.
você me dá 3 meses, eu vou para lá, tá entendendo? Eles me chamaram como sócio, mas eles vão me pagar um salário e eu serei sócio de X%. Nesse início, como vocês estão começando aqui agora, vocês não precisam me pagar, eles vão me pagar lá, eu vejo em 3 meses se vai ter ou não a micareta, se tem condições de ter ou não. Se não tiver, se tiver aberto aqui, eu volto para aqui, senão eu volto para o Olodum, porque eu estou licenciado de lá. Ele fez, não, você vai trabalhar com a gente. Fito Paz era o outro Argentino. cantor argentino que ia participar do disco lá com o Olodum. Aí vim para me instalei em São Bernardo, né, que foi o lugar onde eu escolhi para morar, que aí no início a micareta era em São Bernardo. Só que aí não vingou. Aí eu falei para os caras lá, eu digo, pô, vamos lá em Santo André. Aí os caras, não, mas lá a gente não tem articulação, é prefeitura do PT e tal. Eu digo, não, cara, eu sei a articulação com esses caras aí também. Não esses daqui, que eu não conheço. Mas eu lá na Bahia, tanto eu sou articulado com o grupo de Antônio Carlos, como também, tá entendendo, com um grupo ligado ao PT, tá entendendo? E também ao pessoal de centro-esquerda, que não são petistas, tá entendendo? Aí pedi um documento, uma carta de Salvador, assinada, encabeçada pelo ex-governador Valdir Pires, né, que é um homem muito respeitado nacionalmente, internacionalmente, para Celso Daniel, o prefeito Celso Daniel. Aí chegou aí, ele me apresentou ao secretário de Cultura da época, né, um homem chamado Altair, que morou lá na Bahia, inclusive, e sabia o que era o Carnaval da Bahia, que ele trabalhou lá na reitoria, sabia tudo, conhecia artistas baianos, enfim e tal, e a gente fez essa micareta. Aí ao lado, né, porque a prefeitura não entrou com dinheiro nem nada, lá tem um polo petroquímico, ele apresentou, eu ia lá vender a ideia. Aí eu pensei, eu digo, pô, eu não vou chegar aqui, é uma festa, porque o carnaval, tá entendendo? E principalmente nesses anos 90, 80, uma explosão essas micaretas pelo Brasil afora, né? E é muito dinheiro, muita gente enriqueceu com isso, muita gente também que foi com muita sede ao pote se quebrou, tá entendendo? Eu digo, pô, eu vou apresentar um projeto social. E aí liguei para João Jorge e eu digo, vamos abater aquele negócio lá. Eu tenho um projeto chamado Régua e Compasso, tá entendendo? Vai entrar aí na minha conta, eu vou trazer os meninos do Olodum para ensinar o samba rega aqui. Você vai me dar um documento com firma reconhecida me autorizando a utilizar a marca do Olodum, tá entendendo? E os meninos vão ganhar salário, vai ter moradia. Ele, o salário, eu digo, não, isso aí é entre eles, entendendo? Se eles quiserem divulgar para você, eles vão divulgar, mas é uma coisa pessoal. E aí trouxe 3 na época. E criamos um projeto chamado Régua e Compasso, e era só de percussão. Quer dizer, com a morte de Celso Daniel, a Caco de Telha, era o 4º ano já da micareta, eu sugeri para a Ivete e para Jesus que a gente encerrasse, tinha que fazer a festa, porque ele foi morto em janeiro, e a micareta era em abril, né, no aniversário da cidade. Aí nós fizemos, né, ela nem veio, né, botei Olodum, Araqueta e Timbalada e a Harmonia do Samba, foi o maior sucesso. Entregamos a festa lá para o vice-prefeito que assumiu, acabou, inclusive, não teve mais, e para o sindicato lá, tá entendendo, que era sócio só para receber, né, porque a festa a gente que organizava. E o Régua e Compasso também eu deixei, tá entendendo? Tirei a marca do Olodum, um dos meninos do Olodum resolveu ficar lá, tá entendendo? Foi utilizado politicamente e acabou, e o menino do Olodum tem que voltar para a Bahia, tá entendendo? E aí esses meninos do Régua e Compasso tocaram aqui em Santos, no Sesc. Eu ainda tinha que ficar mais 2 anos, porque nós fomos contratados para montar uma micareta em Alphaville, uma micareta fechada no condomínio de Alphaville, entendendo? Então eu tinha que ficar mais 2 anos aqui em São Paulo, lá em São Paulo. Aí esses meninos do Régua e Compasso tocaram aqui no Sesc, vieram até gravar uma música com o Simonian, entendendo? Um CD de Simonian. E a pessoa que acompanhava, era uma pessoa de Santos que trabalhava, porque aí a prefeitura encampou esse projeto Régua e Compasso lá, né? Inclusive disponibilizava muito dinheiro, tá entendendo? Na época, enfim. Mas não foi na época que eu estava lá mais. Aí uma psicóloga chamada Silvia Bari, que é minha amiga, ela
trabalhava, ela é daqui, trabalhava lá para a Prefeitura de Santo André com esse projeto, um projeto social, da área social, que acabou o Régua e Compasso indo para esse setor que ela trabalhava. E aí o Fausto Figueira, né, na época era vereador, tá entendendo? Ele atuava ali na Zona Noroeste como médico, tá entendendo? Viu os meninos tocar, os meninos eles eram muito hábeis, mas era cover do Olodum. Só porque o menino do André, que era o cara do Olodum que estava lá, a pegada dele era o ritmo do Olodum, né? Aí a Silvia me ligou, né? Ela tinha meu celular, eu estava lá em Alphaville, ela ligou, pô, Zé, você pode ir lá em Santos, vamos marcar, tá entendendo? Ele deu meu endereço, porque aí nós vamos lá, e me falou, porque o Fausto, um amigo que é médico, ele colocou a história. Aí eu digo, pô, Silvia, eu vou aí, tá entendendo? Para ver o mar, tá entendendo? E aí vim, aí conheci o Fausto, e ele me falou, você pode dormir aqui e vir amanhã, porque amanhã eu vou chamar outras pessoas para participar, pessoas da comunidade. Eu digo, não, aí Silvia fez, não, você fica lá em casa. Aí já era de noite, tá entendendo? Eu digo, tudo bem. Aí no outro dia eu fui lá na conversa, né? Aí ele fez, bom, para montar um negócio desse, eu digo, olha, você tem que ter um patrocinador, você tem que ter, comprar os patrocinadores, vai bancar o instrumento, pagar o salário, eu vou trazer um menino lá do Olodum para ensaiar, para ser o professor, tá entendendo? E tem que ter uma ONG. E ele aí me falou que ele tinha uma ONG. E aí ele ligou, né, no momento lá, e quando veio, chegou a Natasha e um outro rapaz do Elo chamado Rodrigo. Instituto Elo. Entendendo? Uhum. Exato. Aí nós fizemos uma conversa ali e aí já marcou na semana seguinte para ir na comunidade. Aí eu desci de novo e fui na comunidade. Aí fizemos uma conversa lá, eu conheci umas pessoas que era num lugar, acho que era Caminho São Sebastião, e tinha uma sociedade de melhoramentos do DIC, que foi o lugar onde Fausto me apresentou, entendendo? Aí eles combinaram para uma outra conversa. Eu digo, olha, eu vou ouvir nessa próxima conversa, mas para definir se vai ter ou não. Porque não dá para ficar subindo e descendo, nem criar expectativa para vocês, está entendendo? E eu tenho meus afazeres lá para... porque é muita responsabilidade o que eu estou envolvido. Muito dinheiro que rola, tá entendendo? Então não tem como eu dispersar. Aí na reunião seguinte, tá entendendo? Eu já vim na minha mente com aquilo ali. Eu digo, o meu voo é para fazer. Se é para fazer, é para fazer. Vim, fizemos uma conversa, aí senti um pouco de gente querendo protelar, eu aí pedi a palavra e digo, olha, é o seguinte, perguntei a cada um daquelas pessoas que estavam lá, né? Eu nem me lembro mais da fisionomia, outros eu soube que faleceram já e tal. Você quer? Você quer? Todo mundo, sim. Eu digo, então vamos fazer. Aí a Natasha, ela estava na reunião, quando eu subi a serra, eu liguei para ela. Eu digo, pô, você tá... Ela fez, não, eu estou interessada assim. E aí marcamos, aí o Fausto arrumou. Eu fui para a Bahia, né? Ficava em Alphaville, um dia eu recebi uma ligação e ele arrumou uma empresa do Porto, né? Chamada Dequimar, que em torno, eu não me lembro o valor agora. Mas eu disse, pô, esse valor vai durar 3 meses, cara. Eu não vou chegar lá e criar expectativa em ninguém para daqui a 3 meses dizer que não tem mais. Ele aí falou, não, mas tem outra que vai entrar depois. Tá entendendo? Que foi o Grupo Libra. E aí, a coincidência, né? O Gil, o Lula ganhou a eleição e o Gil foi ser ministro da Cultura. Eu estava lá em Salvador e aí Maria, a filha dele, me ligou. O Zé, o Gil pediu para te ligar porque ele vai convidar algumas pessoas para o ministério. E você, está entendendo, é uma das pessoas que está aqui. Tá entendendo? Você vem à Bahia porque eu digo, não, eu vou sim, eu estou indo para Salvador. Aí marquei, aí eu digo, pô, eu já na minha mente, que eu tinha dito, eu não trabalho mais em serviço público. E depois, mas você falar para uma pessoa como Gilberto Gil, dizer a ele que não quer, é difícil, mas ao mesmo tempo eu tinha um compromisso lá com o Ivete que não dava para largar. Porque quando ia ganhar o dinheiro da micareta, né, foi quando aconteceu a morte do Celso, a gente saiu, tá entendendo? Ela ficou no prejuízo. É evidente que eu não tinha nenhuma responsabilidade com isso aí, tá entendendo? Mas eu digo, não, aí esse negócio de Alphaville, além de cobrir esse prejuízo, a empresa ia ganhar dinheiro, precisava de ganhar dinheiro na época,
entendendo? Eu não ia, e era a minha cara que estava lá, eu que tinha feito as conversas, eu que tinha conseguido convencer lá o prefeito de Parnaíba, né, porque aquele negócio de Alphaville é dividido entre Barueri e Parnaíba, rechacei algumas coisas lá, porque tinha um secretário de cultura lá, meu irmão, o bicho era uma águia, tá entendendo? Veio com papo de sociedade, eu digo de jeito nenhum, cara, então a gente encerra a conversa aqui. Aí ele fez, não, aí ele já falou para mim, ele fez, olha, muita coisa boa vai acontecer ali, depois do carnaval vá lá. E aí nós fomos lá no Ministério, fui eu e a Natasha. E chegou lá, ele falou para a gente de ponto de cultura, falou de espaço mais cultura. E aí eu tinha 2 anos, né? E aí comecei a criar aquela... Você está convivendo ali, né? Eu ficava 3 dias na semana aqui, 3 dias lá em Alphaville. E aí já aquela relação que ficava, e aí começou essa relação com o Ministério, né? As conversas, e aí Juca Ferreira, né? Meu parceiro, colega meu na Fundação Cultural, fizemos muita coisa juntos, né, entendendo? Feira de Cultura de São Paulo, Feira de Cultura Brasileira em São Paulo foi uma coisa marcante. A Cinemateca, né? Teve eventos na Cinemateca, no MASP, na Praça da Sé, que foi em 83, isso aí que foi marcante, uma coisa que marcou muito a minha carreira, entendendo? Aí eu digo, pô, agora vamos em frente, e chegou aí aonde o Arte no Dia que chegou. Aquele equipamento de primeiro mundo que está a dignidade que ele está localizado ali, como estaria ali no Champs-Élysées, na Quinta Avenida, no Leblon, lá no Farol da Barra, em qualquer lugar, aqui na Ponta da Praia, tá entendendo? Porque nós trabalhamos com políticas públicas para aquela comunidade. Tudo que foi conquistado, jovens, os que acreditaram, né, principalmente a geração 2000 de lá, a geração 2000, tá entendendo? Que acreditou, tá entendendo? De 2005 para cá, tá o Jorge Henrique, que é orgulho lá em Marseille, o Gabriel Prado, outro orgulho, tá entendendo? Musical, tá entendendo? E de cidadania, que está na Itália, tá entendendo? E é uma nova geração hoje lá de crianças de 9, 10, 11 anos, que eu sei que serão, tá entendendo? Em muito breve vão alcançar esse mesmo nível aí desses dois, tá entendendo? As pessoas que se formaram através da nossa parceria com a Universidade de Santa Cecília, tá entendendo? O nosso convênio com a PUC de São Paulo, estamos inseridos dentro do programa Escolas Ocorrentes, que é uma prioridade do pontifício do Papa Francisco, tá entendendo? Toda a relação com a sociedade que a gente estabeleceu aqui, tá entendendo? Com o Grupo Tribuna, grandes parceiros do Arte no Dia que acreditam na instituição, que respeitam a instituição, tá entendendo? Quer dizer, o empresariado, o Grupo Libra, que nem tem mais, mas que foi importantíssimo dentro desse processo todo aí, naquele momento lá que eles estavam, tá entendendo? Assim, em plenas condições, tudo que o Arte no Dia que pedia, eles cumpriam, tá entendendo? Quer dizer, então, e pessoas assim que eu construí aqui que um dia, como diz a música do Gil, né? Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto para lá. Que eu vou levar aqui, tá entendendo? No peito, no coração, na mente, tá entendendo? Que foi uma construção. E falando do Arte no DIC, o DIC, no fim de novembro, dia 28 de novembro, vai completar 18 anos, né, a maioridade aí. São oficinas diárias de percussão, teatro, violão, informática, corte e costura, desenho, tem agora também a parte de jogos, tem os eventos oficiais que estão no calendário oficial de Santos, que são o Arraial do Arte, né, que é a festa de São João tradicional, que movimenta a economia criativa dos moradores das palafitas, que podem também vender quitutes, comidas e tal. Você tem a Semana Cultural da Primavera, tem a Semana de Arte e Cultura Plínio Marcos, no fim do ano, que apresenta os resultados das oficinas culturais. E tem o Som das Palafitas, que é um festival de música instrumental, que já reuniu grandes nomes aí, acontece todos os anos, Hamilton Giolano, Armandinho Macedo, Luiz Caldas e por aí vai. Fala um pouco do papel da organização social, no caso do Arte no DIC,
junto a essa comunidade que, na maioria das vezes, não encontra uma luz no fim do túnel, não encontra oportunidades, é esquecida, às vezes, pelo poder público, às vezes é esquecida pela imprensa, né? Aqui em Santos, a gente ainda, a imprensa dá uma atenção especial a esse trabalho, mas é uma, é uma gente que muitas vezes é ignorada, né? Principalmente por quem está no poder, por quem tem muito dinheiro. Como é que você vê o papel da organização social e principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Como você tinha comentado, pessoas que moram 10, 11 pessoas numa casa com poucos cômodos, levar informação. Como é que é esse trabalho tão gigantesco, tão importante e tão árduo desenvolvido? Olha, falando até em relação à questão da pandemia, né? O Arte no Dic participou, está participando ainda, porque essa frente Baixada Santista pela Vida, eu acho que ela tem que, eu acho não, ela vai continuar, e foi fundamental nesses 3 meses aí, abril, maio, março, abril e maio, tá entendendo? Março, um momento das articulações, abril e maio. Queria agradecer as empresas, tá entendendo, que nos ajudou, ao Rotary Clube de Santos, tá entendendo, ao Grupo Tribuna, dando todo o espaço para a gente divulgar essa campanha, tá entendendo, ao Boqueirão News, às rádios e aos programas de rádio que nos deu essa oportunidade. E nós cumprimos a meta de 1.000 famílias a serem atendidas. E foi cumprida por mais até de 1.000 pessoas. Só o Arte no Dia que foi mais de 400 famílias atendidas, com cestas básicas, com cartão de alimentação, com máscaras, com material de higiene, material de limpeza. Então, o papel das organizações sociais, o Instituto Procomum, que tenho muito respeito e admiração, o Instituto Elos, meus parceiros, a Natasha, uma pessoa muito querida, tá entendendo? Que foi quem teve a iniciativa e quem me ligou, me convidando, porque eu acho que ele já ia cumprir o papel dele, mas foi muito maior, tá entendendo? O atendimento por conta da campanha Baixada Santista pela Vida e o Fórum da Cidadania do Célio Nori, que é um homem que eu tenho muita gratidão, né? Desde quando eu cheguei aqui, eu o conheci, né? Foi apresentado a ele pela Natasha em 2003, ele estava no SESC e acreditou de imediato nas nossas ideias, nas nossas propostas de trabalho. Quer dizer, então, eu tenho um entendimento que as organizações sociais serão fundamentais no pós-pandemia, tá entendendo? E de quando esse pós-pandemia virá, porque a insegurança, eu estava lendo hoje aqui, o comércio abriu em algum lugar aí e as lojas vazias. A insegurança, a incerteza, a desconfiança, o medo, a depressão, tudo isso vai estar aí. Tudo isso vai estar aí. Nós somos seres humanos, a não ser aqueles, tá entendendo, que tenha, sabe, dentro de si, tá entendendo, um espírito nazista, tá entendendo, já que é uma coisa que tem se falado tanto aí, tá entendendo? Isso vai estar aí. E as organizações sociais elas vão ser fundamentais nesse processo. Nós, do Arte no Dic, já estamos pensando nisso aí. Na última conversa que nós tivemos do grupo do GT Executivo do Baixada Santista pela Vida, eu falei isso aí, tá entendendo? Estamos fazendo um projeto com a PUC, que foi solicitado pela reitora, para a gente, que ela vai encaminhar para uma organização espanhola para buscar o financiamento para esse projeto, que é para o pós-pandemia. O Arte no Dia que ele vai construir ali, vai adaptar uma das suas salas como um ambulatório, tá entendendo? Para preparar jovens como agentes de saúde, porque é uma profissão que vai estar aí nesse próximo momento aí, tá entendendo? Sendo muito requisitada. Inclusive no exterior eu já vi, tá entendendo? Não sei se foi em Portugal, em algum lugar, ou no Canadá, que estão buscando agentes de saúde brasileiros em outros lugares, porque estão em falta lá. E também essa questão do teste, tá entendendo? A professora Conceição, que é a nossa parceira, a nossa companheira nesse programa, né? A professora da PUC, com o professor Milton, que hoje está na Espanha, fazendo uma bolsa que acompanha o Arte no Dic, ela está desenvolvendo um projeto, né? O Arte no Dic já passou todas as informações para buscar esse financiamento. Quer dizer,
no aspecto, tá entendendo? Aí já entra o meu lado como produtor musical. Eu imagino o que é que os artistas, né, não só aquele que vai ao palco, mas eu imagino, eu trabalhava muito diretamente com a técnica também. Os roles, os técnicos, os iluminadores, entrando na parte dos cinemas, o pessoal que entra, maquinista, na parte do teatro, tá entendendo? O pessoal que trabalha nas coxias, tá entendendo? Todo esse maquiador, tá entendendo? Todos esses profissionais que estão enfrentando dificuldades. Eu recebo ligação de pessoas que trabalharam comigo na Bahia que estão passando inúmeras dificuldades, com problema até, sabe, de ter que diminuir o que comer, entendendo? Por conta desse momento. Então, nós temos aí emendas parlamentares que foram destinadas pelo vereador Braz, pelo vereador Adilson, pela vereadora Thelma e pelo vereador Constantino. Nós pegamos essas emendas, eu liguei lá para o secretário Rafael Leal, e ele foi assim acessível, entendendo? E já topou a ideia. Nós vamos fazer o som das palafitas online, que parte desse recurso vai contratar artistas locais. Nós estamos definindo, já conversamos com alguns desses artistas, nós estamos definindo a data, porque vai estar de acordo com a liberação da emenda, e o nacional também, que eu já estou tratando lá, que será em outubro e novembro. São 8 datas. Porque isso é um suporte que a gente vai, mínimo, tá entendendo? Para dar para os artistas locais, o cara que canta em barzinho, tá entendendo? Porque barzinho, essas coisas, olha, eu quando via o prefeito ACM Neto lá da Bahia e o governador Rui Costa falarem Carnaval de Salvador em 2021 só com vacina, você já imagina, né? A maior festa popular do mundo, tá entendendo? O que gera de grana, de dinheiro para o estado e para o município nessa festa, tá entendendo? E os caras já estão hoje, eles falaram isso em maio. Já mandei esse recado, porque as informações que chegam a eles, às vezes, não é que chega para o grande público, tá entendendo? Então, meu entendimento, então, eu acho no dia que ele está buscando, tá entendendo? Porque agora terminou o primeiro momento da entrega das cestas, da entrega desses produtos aí que a gente sabe que o empresariado também ele está respirando, porque está todo mundo, a não ser até as megas empresas, né? A indústria do Brasil está aí, tá entendendo? Eu vi ontem uma matéria sobre a indústria automotora e todo mundo está, sabe? Não é um processo. É evidente que os mais vulneráveis é quem sofrem mais, tá entendendo? Quer dizer, então, assim, eu tenho esse entendimento que os estados e municípios, se pensarem, tá entendendo, com inteligência e vão pensar, tá entendendo? Eles vão ter o apoio das organizações sociais sérias, que tenham credibilidade, tá entendendo? Para serem braço deles dentro dessas comunidades. Nós aqui temos convênios com a prefeitura, né? Temos com a Secult, né? Nas nossas oficinas culturais, que não parou, tá entendendo? Nós fizemos online todo esse período, saímos, inclusive, na frente nesse processo. Está sendo sucesso, inclusive. Graças a Deus, né? E é sempre inovando. O Jorge que mandou uma aula lá da França, o Gabriel que está nesse momento aqui no Brasil por conta de que está aqui acompanhando a mãe dele, tá entendendo? Que fez aqui um grande músico italiano, Marco Molino, que fez com legendas e tudo mais lá na Itália, e outras coisas a gente vai criar para isso aí também. Também saímos na frente na época nas oficinas online da educação integral, entendeu? Depois a prefeitura colocou, aí quando o prefeito deu as férias, a gente teve que também dar as férias, né, para os colaboradores, e agora, tá entendendo, está numa retomada aí que a gente vai retomar. Quer dizer, então, eu acho que ele continuou vivendo, ele continuou, tá entendendo, porque a arte, a cultura, quando a gente vê tanta agressão que ela vem sofrendo, Fundação Palmares, IFAM, Cinemateca, tiraram o ministério, até como o Chico Buarque mesmo falou, é melhor mesmo nem ter ministério, tá entendendo? O que foi essa Secretaria de Cultura aí. Tem alguém que está ainda lá, depois que Regina Duarte foi defenestrada, tem alguém lá?
tá O entendendo? tal Quer do dizer, Frias ainda não entrou, né? pois é, esse cara aí da Fundação Palmares, que inclusive o nome dele eu me recuso a pronunciar, tá entendendo? Pô, esse cara desse aí, cara, olha, sabe, me poupe, tá Uhum. entendendo? Sabe, ele deveria escutar uma música do Grande Lazo, tá entendendo? Chamado 14 de Maio, que é uma música que eu sugiro a qualquer negro, tá entendendo? Que escute essa música. O 14 de Maio, um dia após o 13 de Maio, tá entendendo? Quer dizer, o IFAM, tá entendendo? Eu tive a oportunidade, porque o IPAC era o braço do IFAM lá na Bahia. O IFAM foi parceiro do IPAC na restauração do Pelourinho, daquele patrimônio que é patrimônio da humanidade, tá entendendo? Quer dizer, colocar uma blogueira, porque é amiga, que eu também me recuso a falar o nome, nem sei, esse eu nem sei o nome, tá entendendo? Quer dizer, numa organização que já teve, os ícones que já teve lá, eu tive a oportunidade de conhecer, tá entendendo? Alguns deles, tá entendendo? O professor Fernando Machado Leal, tá entendendo? O professor Vivaldo da Costa Lima, tá entendendo? Ali lá do IPAC, e outros tantos que eu conheci, tá entendendo? O professor Biratã, de lá da Fundação Palmares. Quer dizer, então, nós profissionais da cultura, cara, a gente isso aí, tá entendendo? É como se a gente tivesse, tá entendendo? Já que o sujeito lá é adébito, tá entendendo? Disse que não teve, que a escravidão foi até boa, a gente está tomando chibatada, tá entendendo? No lombo, como se aconteceu, como diz Gil, que na Bahia teve de tudo, primeiro pelo Rio também. Uhum. Zé, quando você olha para o Arte no Dic, assim, o que te dá mais orgulho, mais satisfação de ter concretizado um projeto que ajuda tanta gente, né? Olha, eu sou uma pessoa assim, cara, que para mim ainda não aquilo ali é uma missão, tá entendendo? Quer dizer, e aí até porque esse sujeito aí falou ontem da religião das matrizes africanas e tudo mais, eu sou da Bahia, tá entendendo? Então, aí eu fui perguntar, por que eu tenho que ficar lá? Porque chega um momento, tá entendendo, que eu tive que decidir. Eu tinha que decidir. Ou eu voltava e para seguir minha carreira lá na Caco de Telha, que era assim extremamente com grandes possibilidades, tá entendendo? Porque primeiro que eu não ia fazer gestão de gente, eu ia meus interlocutores eram os donos, né, a família, os donos da empresa. Eu ia circular, tá aqui, ali e acolá, que é uma coisa que eu gosto muito, que é viajar, conhecer culturas, conhecer gente e tudo mais. Mas aí aquilo ali é uma missão, entendendo? Quer dizer, muita coisa ali me deu prazer. Eu não vou falar orgulho, o prazer de ver aquela sede ali. Aquilo ali, quando eu vi, eu digo, porra, valeu. No dia que Gil teve lá, entendendo? Porque as políticas públicas que ele criou e que ele me mostrou e que ele me falou foi que me mobilizou, tá entendendo? E que me motivou a eu abrir mão de uma porrada de coisa, porque os meus filhos, alguns deles, o Rudá, a Nani, tá entendendo? Eles cresceram, eu aqui, mesmo ligando todo dia, mesmo indo naquele período, indo todo mês, tá entendendo? Assim, a minha mãe ainda estava viva, que ela partiu em 2010, tá entendendo? Mas aquela pessoa lá que no dia que me atendeu fez assim, meu filho, você pode lutar contra, mas está aqui, é ali que você vai ficar. Então, aquilo ali eu incorporei como uma missão. E ver esses meninos, por exemplo, que eu vejo aí, tá entendendo? Tocando a vida deles, que vão ser muito mais. Os meninos de 22 anos, 23 anos, que já tocam com uma qualidade, uma capacidade, tá entendendo? Técnica, além da técnica, a criatividade. E quando eu vejo aquela geração que eu vi lá na Itália, tá entendendo? Crianças que eu sei que vão, tá entendendo? Como eu vejo, tá entendendo? Sem empregar gente, tá entendendo? Dar emprego a gente em momentos assim duros, nunca saiu uma pessoa de lá, nunca saiu uma pessoa de lá. Quem saiu de lá saiu porque quis, tá entendendo? Quer dizer, aquele restaurante ali que a gente Contrato. nunca ganhou um centavo ali, nada,
quando o prefeito ligou, uma vez numa conversa, disse assim: eu queria fazer um restaurante aqui, mais próximo aí dessas comunidades aqui mais vulneráveis e tudo mais. Ali nós tínhamos, porque o terreno era nosso, nós pagamos para aquele terreno. Ali não teve nada ali do município, entendendo? Ali teve o Beto Mansum, à época, teve a intenção de dar um terreno, entendendo? Que eu sempre falo isso, porque a gente tem que ser assim e não esquecer, ninguém faz nada só. A intenção dele foi que me motivou a eu buscar esse terreno, que num determinado momento era um terreno da prefeitura, depois por outras situações lá, mas eu sempre quis ali, onde está. Aquilo ali era uma vala, o engenheiro Hélio Hamilton me falou, que me ajudou muito, aqui é uma vala, como é que vai ser? Eu digo, não tem dinheiro para fazer dessa vala um terreno. O professor Pedro Marcão, que recebeu não sei quantos anos depois, que fez o projeto da fundação, entendendo? E aqui o ex-ministro Gilberto de Carvalho, porque aquilo era terreno da União, que eu fui lá e um dia ele me conheceu em Santo André, tá entendendo? E aí quando ele fez, está querendo o quê? Que eu falei, ele aí botou um cara lá que resolveu em um dia, tá entendendo? E quando o prefeito falou, eu não tive nem pensei duas vezes. Nós tínhamos um projeto de fazer um campo de futebol society, já com interessados, tá entendendo? Nós tínhamos projeto ali para fazer uma academia com o grande Rogério Corrêa, tá entendendo? Pensei em fazer duas salas de dança ou três. Tinha conversado até na época com a Renata Pacheco, na época que ela trabalhou lá no Arte no DIC. Mas quando o prefeito falou, eu digo, é aqui. Ele fez, mas o Arte no DIC é aqui, o terreno é nosso, está pago, está aí, sabe? Está lá no nome da Coab, mas o Arte no DIC que pagou e tudo mais. Não tenho assim, o menor arrependimento de ter feito isso. Porque eu sei que muita gente ali não tem nenhum real para comer e está comendo. Uhum. Entendendo? É evidente que a gestão que é hoje não é a gestão que eu acho no dia que faria, mas por conta de chamamentos públicos, a gente não ter o conhecimento, né, de trabalhar com comida, nós não fomos classificados, tá entendendo? Mas o nosso projeto era botar as pessoas dali, empregar as pessoas dali para trabalhar e, tá entendendo? Dar um atendimento para cadeirante ou pessoas que estejam em estado de saúde extremamente precário, de levar na casa da pessoa a comida de graça, porque a gente sabe que tem gente que não tem nenhum real para comer. Mas é outra coisa que eu acho que fez. E aí também o seguinte, a partir da nossa sede ali, outros investimentos que eu sei, que eu já conversei com o Rogério, tá entendendo? Já conversei com o próprio prefeito, que vão acontecer ali de infraestrutura, de melhoria, tá entendendo? Para as pessoas das palafitas. Quer dizer, então é o seguinte, não tenho orgulho de nada, cara. Eu sou um profissional, fiz minha coisa ali, tá entendendo? Que eu tinha que fazer e dar o melhor, porque eu fui treinado para isso, tá entendendo? Fui capacitado e qualificado para isso. E trabalhando com todo mundo, procurando entender as pessoas, porque esse que é o fundamental. Você saber entender as pessoas. Eu vim de uma classe, tá entendendo? Social, e me preparei para entender as pessoas. Naquele momento que eu estou ali, eu sou uma daquelas pessoas. Eu vivo o que aquelas pessoas vivem, que são pessoas dignas, trabalhadoras, solidárias, são as mais solidárias. Se vocês, nesse momento que está aí, que eu tenho contato direto lá com vários daqueles ali, e nesses 18 anos que eu frequento, eu fiz amizade, tá entendendo? E todo dia eu procuro saber, eles sempre estão solidários, todos eles solidários uns com os outros, tá entendendo? Quer dizer, é isso que me dá, assim, eu não gosto dessa coisa horrível, mas o prazer de ter pego assim meu tempo, eu digo, olha, valeu a pena. Eu pegar e joguei aí, tá entendendo? Não me arrependo de nada, cara, porque é o que eu falei outro dia aí, nada será como antes ou amanhã, tá entendendo? E o que é importante é a vida humana, e não a grana, que, como diz meu conterrâneo, ergue e destrói coisas belas. Uhum. Pessoal, para quem está acompanhando a gente vai postar aqui nos comentários, tá, aqui do vídeo, os links de 2 artigos que o Zé escreveu recentemente, um para a Tribuna e um para a revista Fórum, um sobre o papel das organizações sociais e o outro sobre o pós-pandemia
e como as organizações sociais vão lidar com o pós-pandemia, a importância que elas vão ter na recuperação das comunidades e tal, porque o caos está sendo, né, total no Brasil inteiro. E também a gente vai colocar aqui vídeos do Arte no DIC, do canal do YouTube do Arte no DIC, para vocês terem uma ideia do que é realizado. Lembrando que o prédio do Arte no DIC é batizado de Escola de Arte e Cultura Plínio Marcos e a sala de cinema é a Sala Glauber Rocha, né, Zé? Zé, a gente está caminhando Não, tem um salão Sérgio Mamberti, Salão Sérgio Mamberti. Salão Sérgio Mamberti e o estúdio Moraes Moreira, que ele inaugurou, Sérgio que também inaugurou a sala, tá entendendo? Que eu tenho uma profunda admiração, tá entendendo? Pelo Sérgio. Sérgio, ele foi lá em 2003, quando era na rua, com meu amigo Kiko, tá entendendo? Meu fará uma live com ele aqui ainda. Estamos conversando para convencê-lo. É isso aí. Sérgio é uma escola. Sensacional, né? Sensacional. Foi importantíssimo no Ministério da Cultura também, quando trabalhou, né? Zé, a gente está caminhando. Depois eu vou te pedir para deixar um recado para o nosso público. Está caminhando para o fim, né? E aí geralmente eu sempre faço um ping-pong. Pessoal, peço até desculpa, mas não deu para. Geralmente as entrevistas duram 1 hora, mas o Zé tem tanto material para a gente pegar dele, debater, conversar. Uma história tão rica que a gente já está indo para quase 2 horas aqui. Porra, 2 horas? Quase 1h45. É porque baiano é prolixo demais, velho. Não, mas quem tem história e conhecimento para passar e vivência, a gente tem que explorar ao máximo no bom sentido. Então, Zé, eu vou falar algumas palavras, tipo Marília Gabriela, ping-pong, eu vou pedir para você responder também com uma palavra sucinta, tá bom? E aí depois eu peço para você dar os recados finais aqui. Eu quero que você me fale um músico ou cantor, artista da música, que te marcou mais. Gilberto Gil. Tá. Um diretor de cinema. Glauber Rocha. Tá. Um disco. Acabou Chorar. Show. Um filme. A Grande Feira, um filme baiano, tá entendendo? Não me lembro de quem é o diretor, um filme em preto e branco, com Geraldo Del Rey, Luísa Maranhão, Antônio Pitanga, e eu posso falar 2? Pode. E o Navalha na Carne. Navalha na Carne. Plínio, baseado na obra do Plínio Marcos. Um livro. Eu adoro biografias, tá entendendo? Eu adoro biografias. Então, eu vou... Gilberto Bem Perto, que é uma biografia recente de Gilberto Gil, que eu acabei de ler, inclusive. Tá. Algum trabalho nessa tua carreira tão extensa que quando você, lá na sua passagem, daqui muitos anos ainda, for olhar para trás e falar, não, esse trabalho foi especial, assim, todos foram especiais, mas o que foi mais especial? Qual que você vai... O Arte no DIC. Tá. O Arte no DIC. Show. Zé, o que é a arte? Rapaz, a arte, a arte tem a capacidade de abrir a mente das pessoas, de sensibilizar as pessoas, de fazer a pessoa rir e de fazer a pessoa chorar. A arte, para mim, é tudo. Sensacional. Eu esqueci de fazer uma pergunta aqui. Um ídolo do futebol. Já que Douglas Franklin Jr., que é de Santos. O maior craque que eu vi vestir com a camisa do Esquadrão. Genialíssimo. Que, aliás, eu mandei até outro dia um gol dele para você, tá entendendo? Que golaço. Poucos hoje em dia fazem aquele tipo de gol. Eu vou tentar achar para a gente postar nos comentários aqui também, tá, pessoal? Depois vocês confiram aí.
É, o Bahia é de 59 ou o Bahia é de 88, Zé? Campeão da O Copa. Bahia de 50, o Bahia de 59, você É. ganhar para o Santos de Pelé em plena Vila Belmiro e virar o jogo, Uhum, perdendo o jogo e virar o jogo, esse Bahia aí, tá entendendo? E que foi que popularizou, né? uhum. Zé Virgílio por Zé Virgílio. Ah, pô, vou falar aquela que eu falei, tá entendendo? Eu gosto muito de citar frases musicais. Zé Uhum, Virgílio, ele veio da Bahia, mas algum dia ele volta para lá. É um baiano, tá entendendo? Que, como diz minha filha, uma das minhas filhas, minha filha mais velha, Roberta. Meu pai, você nasceu para circular, você nasceu para o mundo. Zé uhum. Virgílio é isso, eu estou aqui, ali e acolá. Sensacional. Zé, fica à vontade para deixar o recado que você quiser aqui para quem está acompanhando a gente. Quero agradecer novamente quem ficou com a gente aqui. Lembrando que depois o vídeo fica aqui na página, porque geralmente depois muitas pessoas passam a acessar também. E a gente vai colocar no YouTube, para quem prefere seguir o YouTube e tal, a gente vai publicar lá. Deixa um recado, fica à vontade aí. Olha, eu nesse momento aí que a sociedade brasileira, né, o povo brasileiro está vivendo um momento de muita dor, muita tristeza, muitas perdas, famílias sendo destruídas, destroçadas, tá entendendo? É um momento de fé, das pessoas não perderem a fé, tá entendendo? Das pessoas se apegarem à fé, seja a Cristo ou a Oxalá, mas as pessoas se pregarem à fé, terem fé, das pessoas serem mais solidárias umas com as outras. Um novo mundo virá e a solidariedade e a irmandade será fundamental para esse novo mundo. O mundo da desconfiança, do medo, da depressão, entendendo? As mudanças que vão acontecer no aspecto econômico, financeiro, entendendo? Então, unidade, solidariedade e fé. Como diz o grande mestre, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Sensacional, Zé. Queria te agradecer mais uma vez, te admiro pra caramba. Obrigado pela parceria aí, pelas oportunidades e parabéns pela vida, pela carreira maravilhosa, pelo trabalho à frente do Arte no DIC. Que esse trabalho seja eterno, né? O legado, enfim, tudo que o Arte no DIC proporciona. E, enfim, estamos na luta aí. Eu só também vou avisar o pessoal, eu vou botar aqui embaixo os links de alguns filmes sobre o Arte no Dig também. O Arte no Dig já foi longa-metragem, curta-metragem. Obrigado, Zé. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Você sabe que eu também sou seu admirador, né? Aliás, os jornalistas sempre foram ali aquelas pessoas que, entendendo, deram essa visibilidade que o Arte no Dig tem. Se não fosse a comunicação, entendendo? Como eu dizia o velho Guerreiro, quem não se comunica se entrumbica. É Nada verdade. dessas realizações teria acontecido. Valeu, André. Uhum. Obrigado aí pelo Valeu. Só convite. lembrando que a gente torce para dois times do povo e que se posicionam, né? Dois times Bahia, eu sou Oh, corintiano, não ficam em cima sim, do claro. muro. Não ficam em cima Sim, do... com certeza, com certeza. Entendendo? O Bahia é isso aí, ele, entendendo? Pô, o clube da negrada, tá entendendo? E onde todas as tudo, tá entendendo? Da sociedade está ali dentro. São seus torcedores. E tem que se posicionar. Eu sou admirador desse garoto ali, o Belintani, porque ele se posiciona. Ele Uhum, sabe que o Bahia tem que se posicionar. uhum. E o Corinthians também, a gente sabe, tá entendendo? Desde a época da democracia corintiana, tá entendendo? Adilson Monteiro Alves, foi um cara importantíssimo naquele processo todo ali com Sócrates, Casagrande, Vladimir, enfim, tá entendendo? E tem que botar a cara na rua mesmo. É Uhum. isso aí. Isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez, quem acompanha a gente. Quero agradecer a Nice Gonçalves, esposa do Zé Virgílio, que ajudou na produção, a Paula Azenha também, as duas deram uma ajuda aqui. Pessoal, no sábado a live vai ser com o maestro Mário Tiroli, a gente vai falar sobre trilha sonora de cinema, às 18 horas.
Na segunda-feira eu vou conversar com o Valdemar Lopes, que é o grande especialista em Sônia Braga. Segunda-feira a Sônia Braga completa 70 anos, grande atriz do cinema brasileiro, grande estrela. E na quinta-feira da outra semana, com a Ângela Zoé, que é cineasta, diretora dos filmes sobre o Enfio, cartunista, sobre a cantora Alcione, sobre o Ari Barroso, e ela produziu um filme sobre o Betinho. Então a gente vai falar sobre audiovisual, tá bom? Obrigado a todo mundo aí, valeu, Zé. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu.